Estes 8 alimentos saudáveis estão secretamente a engordá-lo, e é provável que os coma todos os dias. No vídeo de hoje, vamos revelar a chocante verdade sobre 8 alimentos que provavelmente pensava que o estavam a ajudar, mas que na realidade estão a dificultar a perda de peso. Fique conosco, porque não vai acreditar no que está nesta lista. Vamos começar. Número 1. Guacamole. O guacamole é muitas vezes aclamado como um lanche saudável, especialmente pelos seus abacates frescos repletos de gorduras saudáveis para o coração. Mas a verdade é que é fácil exagerar na quantidade. Primeiro, aquela textura cremosa e sabor delicioso vem dos abacates que, embora ricos em gorduras saudáveis, são também muito calóricos. Uma única porção de guacamole, digamos apenas 2 colheres de sopa, pode ter cerca de 100 calorias. Isso não parece muito, mas a maioria de nós consegue comer facilmente metade de uma tigela, o que significa que está a consumir 500 calorias ou mais, apenas de um lanche que pensava ser saudável. E depois há a questão do que o guacamole é geralmente acompanhado: nachos. Convenhamos, ninguém come guacamole sozinho. Aqueles nachos estaladiços e salgados, que são basicamente um veículo para o seu guacamole, podem facilmente adicionar mais 200 a 300 calorias. Isso é um lanche que passou de uma opção saudável para uma bomba calórica em apenas algumas dentadas. Portanto, embora o guacamole possa ser saudável com moderação, é fácil comê-lo sem pensar muito, fazendo com que a sua ingestão calórica dispare. Agora, não estou a dizer que deve cortar o guacamole da sua dieta completamente. Apenas seja consciente das suas porções. Em vez de o acompanhar com nachos, experimente usá-lo como cobertura em saladas ou em wraps. Número 2. Feijão com molho. Quando pensa em feijão com molho, provavelmente imagina-o como um acompanhamento saudável e nutritivo. Afinal, são feitos de feijão que é rico em fibra e proteína. Mas espere lá. A realidade é que muitos feijões com molho de compra vêm num molho xaroposo que está carregado de açúcar e gorduras adicionadas. Uma porção típica de feijão com molho pode facilmente ter entre 200 a 250 calorias por meia chávena, e isso sem sequer considerar o teor de açúcar. O açúcar é o grande problema aqui. Muitas marcas de feijão com molho adicionam até 12 gramas de açúcar por porção, o que equivale a quase 3 colheres de chá de açúcar. Esse açúcar pode ter um sabor doce, mas pode causar picos de açúcar no sangue e deixá-lo a desejar mais. E se comer mais do que a porção recomendada, está facilmente a consumir umas 500 calorias extras sem sequer se aperceber. Se adora feijão com molho, experimente fazê-lo em casa usando ingredientes sem açúcar. Assim, terá controle total sobre o teor de açúcar e gordura. Ou, mude para feijão preto ou feijão frade para uma alternativa mais nutritiva, sem todo o açúcar escondido. Número 3. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim é deliciosa e muitas vezes elogiada como uma fonte de gordura saudável, mas vamos falar sobre como é fácil exagerar neste produto. A manteiga de amendoim é rica em proteína e gorduras saudáveis, mas também é incrivelmente calórica. Uma porção típica de 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim tem cerca de 190 calorias, e a maioria das pessoas não se fica por apenas 2 colheres de sopa. Antes que se aperceba, já espalhou metade do frasco na sua torrada ou comeu diretamente da colher, acumulando muito mais calorias do que pretendia. Além disso, muitas manteigas de amendoim comerciais estão carregadas de açúcares e óleos adicionados para melhorar o sabor e a textura. Embora a lista de ingredientes possa dizer amendoins, muitas marcas incluem coisas como óleos hidrogenados, que adicionam gorduras trans pouco saudáveis,
e esses açúcares adicionados contribuem para a sua contagem de calorias sem fornecer muito valor nutricional. A chave aqui é optar por manteiga de amendoim natural com um mínimo de ingredientes adicionados. Apenas amendoins e talvez um pouco de sal. Controle também as suas porções. Use uma colher de chá em vez de uma colher de sopa e acompanhe com lanches mais saudáveis como maçãs ou bolachas integrais para equilibrar as coisas. Número 4. Iogurte adoçado. O iogurte é muitas vezes promovido como uma ótima fonte de probióticos e cálcio, mas nem todo o iogurte é igual. O iogurte aromatizado saudável que compra na loja pode estar cheio de açúcares escondidos que o tornam mais uma sobremesa do que um lanche nutritivo. Um copo de iogurte adoçado pode facilmente conter entre 25 a 30 gramas de açúcar. Isso equivale a cerca de 6 colheres de chá de açúcar. E quando adiciona esse açúcar à base cremosa, está a olhar para um lanche que não é tão saudável quanto pensava. Esses açúcares podem causar uma montanha-russa de picos e quedas de açúcar no sangue, deixando-o com a sensação de lentidão e a desejar mais lanches açucarados. Além disso, esses açúcares adicionados podem levar ao aumento de peso ao longo do tempo. Não é exatamente o impulso para a saúde que procurava. Então, como desfrutar de iogurte sem o excesso de açúcar? Opte por iogurte natural sem açúcar e adicione o seu próprio toque doce com fruta fresca ou um fio de mel. Terá todos os benefícios para a saúde sem a queda de açúcar mais tarde. Número 5. Granola. A granola é muitas vezes comercializada como um alimento super saudável, mas antes de começar a servi-la na sua tigela, é importante olhar para a lista de ingredientes. Muitas granolas de compra estão cheias de açúcares, óleos e xaropes adicionados que podem rapidamente transformar este lanche aparentemente saudável numa bomba calórica. Apenas uma chávena de granola pode ter entre 300 a 400 calorias. E sejamos realistas, ninguém se fica por apenas uma chávena. Além disso, a granola é frequentemente acompanhada de iogurte ou usada como cobertura para batidos, o que pode aumentar ainda mais a sua contagem de calorias. Todas essas calorias extras vêm de gorduras e açúcares, não dos grãos integrais saudáveis que poderia estar à espera. Para tornar a granola uma escolha melhor, opte por uma versão caseira com pouco ou nenhum açúcar adicionado. Experimente usar aveia, nozes e sementes, e asse-as com apenas um toque de mel ou xarope de ácer. Terá a crocância e o sabor que adora, sem o excesso de açúcar. Número 6. Sushi. O sushi é muitas vezes visto como uma opção saudável, graças à sua riqueza em peixe e arroz. Mas, embora os rolos de sushi possam ser deliciosos, muitas vezes estão cheios de mais calorias do que se esperaria. O arroz no sushi é tipicamente temperado com açúcar e vinagre, o que adiciona calorias e carboidratos desnecessários. Para não mencionar que muitos rolos de sushi são recheados com ingredientes altamente calóricos, como queijo creme, tempura e molhos que são tudo menos amigos da dieta. Um único rolo de sushi pode facilmente ter entre 400 a 500 calorias, e se estiver a comer vários rolos, esse número sobe rapidamente. Além disso, esses rolos podem ser ricos em sódio, o que contribui para o inchaço e a retenção de líquidos, fazendo-o sentir-se mais pesado do que deveria. Se adora sushi, opte por rolos mais simples, feitos com peixe magro e vegetais. Evite ingredientes fritos e molhos extra para manter as coisas mais leves e equilibradas. Número 7. Sumo de fruta. Disseram-lhe que o sumo de fruta é uma forma saudável de obter a sua dose diária de fruta, mas aqui está a verdade. Não é tão saudável quanto pensa. Embora o sumo de fruta possa parecer uma boa opção,
Muitas vezes está carregado de açúcar e não possui a fibra que a fruta inteira oferece. Mesmo o sumo de fruta 100% puro pode ter mais de 30 gramas de açúcar por porção, aproximadamente a mesma quantidade de uma lata de refrigerante. O açúcar no sumo de fruta pode levar a picos de açúcar no sangue, resistência à insulina e, por fim, ao aumento de peso. Além disso, sem a fibra da fruta inteira, o seu corpo não se sente tão saciado e acaba por desejar mais calorias mais tarde. Se quer desfrutar de fruta, coma-a inteira. Se realmente quer sumo, faça-o você mesmo, para poder controlar os ingredientes e garantir que não está a beber açúcar líquido. Número 8. Enchidos e carnes frias. Enchidos e carnes frias como fiambre de peru, fiambre e salame podem parecer uma ótima opção para uma refeição rápida e fácil, mas muitas vezes estão carregados de sódio, conservantes e gorduras pouco saudáveis. A maioria dos enchidos e carnes frias são altamente processados, o que significa que são desprovidos de qualquer valor nutricional real. Uma porção pode conter mais de 500 mg de sódio, o que é muito se considerarmos que o limite diário recomendado é de cerca de 2.300 mg. O alto teor de sódio pode fazer com que o seu corpo retenha líquidos, deixando-o inchado e mais pesado. Além disso, muitos enchidos e carnes frias são curados com nitratos, que têm sido associados a problemas de saúde quando consumidos em excesso. E não nos esqueçamos das gorduras pouco saudáveis que podem surgir, adicionando calorias desnecessárias à sua dieta. Para tornar os enchidos e carnes frias uma opção mais saudável, escolha variedades com baixo teor de sódio e sem nitratos. Melhor ainda, experimente trocá-los por proteínas magras como frango grelhado ou tofu para manter as suas refeições leves e nutritivas. Pode ter pensado que estes alimentos o estavam a ajudar, mas agora sabe a verdade. Embora possam fazer parte de uma dieta saudável, são fáceis de comer em excesso, e muitos têm açúcares e gorduras escondidos que podem, sorrateiramente, aumentar a sua cintura. Subscreva agora para mais dicas diárias de saúde.